sintomas do sono desregulado. Eu vou começar pela memória. Como eu falei anteriormente, tem um filme na Netflix que ele fala sobre memória, né? Sobre os torneios mundiais de memória. Não é bem um filme, é tipo um documentário, assim. Daí tem uma das campeãs mundiais lá, ela não especifica, tipo assim, a gente dorme a lot, né? Em inglês, a gente dorme muito. Mas ela não explica, tipo, quanto é esse muito. Se para uma pessoa normal é 7 horas, se para eles é 9 horas, mas é toda noite, não pode falhar. Ou se é 10 horas, ou se é apenas 7 horas, mas é toda noite sem falhar de forma consecutiva. Ela não explica o quanto é muito. Se envolve dormir de dia, se não envolve dormir de dia, eu não sei. Ela só disse que eles dormem muito. Mas vamos levar isso como algo subjetivo, independente da quantia de horas. Agora vamos levar para o lado oposto. Então, se você dorme muito, você tem uma memória boa. E se você dorme pouco, automaticamente você vai ter uma memória ruim. Então, é um dos sintomas. Mas assim, você precisa levar em conta outros aspectos, né? Eu notei aí na minha carreira clínica que eu notei outros aspectos em relação à memória ruim. Eu vou falar eles agora. AVC. Eu notei que as pessoas que fazem AVC, até para algumas pessoas é bem óbvio isso, tem dificuldade na memória. Outro ponto relevante é hemodiálise. Eu notei que uma paciente, eu tenho só uma que faz hemodiálise, ela me falou que ela tem uma dificuldade na memória e é da própria hemodiálise mesmo, falaram que é natural. Eu não posso afirmar, não conheço esse tipo de caso. Tem os casos do Covid, né? Pessoas que passaram pelo Covid aí estão tendo problemas com a memória, também deve ser verificado. Tem o caso de remédios que as pessoas tomam, um exemplo é o clonazepam, o Rivotril, em quantidades aí ele pode afetar um pouco a memória, pode dar um pouco de esquecimento. Já notei isso em pacientes. É uma questão de fazer o desmame ou de aceitar o efeito colateral, tá? Não estou falando para ninguém aqui tirar remédio, tá? Isso tem que ver com o médico de vocês. E a outra causa, que é a causa mais comum de pessoas que não têm esses fatores que eu citei anteriormente, é a própria privação ou a má qualidade do sono. Má qualidade do sono, eu acredito que seja o principal problema de memória no mundo. A grande maioria das pessoas no mundo que tem problema na memória, se não tem esses sintomas que eu citei, além de algum tipo de deficiência, claro, né, que não descarta isso, é possível que tenha problema no sono. Então o sono é uma questão da memória. Outro tópico aqui é irritabilidade. Então a pessoa que ela dorme menos, ela fica mais irritadiça, tipo, parece que qualquer coisa irrita a pessoa, qualquer som, qualquer luz, qualquer incômodo parece que está incomodando a pessoa. Isso é porque o sono dela não está regulado e vocês precisam regular o sono da pessoa antes de avaliar se é uma depressão, se é outro aspecto. Não dá para considerar por exemplo, uma crise, alguma questão assim, sem regular o sono. E os diagnósticos em si, eles são demorados, tá? Não é uma coisa que tu consegue do dia para a noite. São vários atendimentos para se chegar num diagnóstico, levando em conta todo o tempo que o paciente está tendo ali contigo, levando em conta esses atendimentos para se chegar num resultado. Você chega nesse resultado que também muitas vezes não é exato, tá? Não é exato porque cada pessoa tem a sua depressão, vamos supor, cada pessoa tem a sua irritabilidade. Mas um dos fatores que piora a irritabilidade é a própria privação de sono, né? A má qualidade do sono. E inclusive desses sintomas aqui, um dos aspectos que deve ser considerado nas doenças, de qualquer doença, né, que a maioria tem uma certa relação, mesmo que pequena, com o sono, primeiro você corrige o sono e vê se continua o problema. Por exemplo, você suspeita de um déficit de atenção, corrige o sono primeiro. Não resolveu. Bom, vamos continuar suspeitando. Por quê? Algumas doenças elas têm que ter, por exemplo, nenhum outro problema que possa explicar o que está acontecendo. E sono é um problema, né, nesse sentido. Então,
Se, por exemplo, eu estou com suspeita de déficit de atenção em mim, mas eu não tenho nenhum problema que justifique isso a não ser o sono. Bom, eu tenho que corrigir o sono primeiro, depois eu vejo se tem alguma questão aí, se tem alguma possibilidade de eu estar tendo déficit de atenção. Eu corrigi o sono, continua o sintoma um pouco mais leve, até porque corrigir o sono é o próprio tratamento da déficit de atenção, o primeiro ponto que vai ser trabalhado. Então pronto, eu corrigi o sono, diminuiu os sintomas, mas eu continuo tendo. Aí faz o tratamento para o déficit de atenção. Mas você não pode desconsiderar o sono. Sem olhar ele, você não consegue ter nenhum resultado de nenhuma patologia. Então é um aspecto importante. Esse ponto é a irritabilidade. Indecisão, então a gente tem o processo de tomada de decisão feito por uma região aqui atrás da testa e ele descansa durante a noite, essa parte descansa durante a noite. Até por isso que a gente tem aqueles sonhos muito loucos que parece que não tem sentido algum. Por quê? Porque essa parte ela está descansando, ela não está trabalhando. O cérebro fica livre, né? Não tem limites, não tem toda essa questão e a gente acaba descansando. E o que acontece se isso não acontecer? Se isso não acontecer, a gente não descansa. E a gente não descansando, a gente está mal no dia seguinte. E uma das coisas também que ajuda no processo de tomada de decisão é a parte emotiva. E ela não vai estar bem regulada se você não dormir bem. Então você vai se sentir indeciso, vai ter aí no trabalho, né, para quem deseja uma boa performance no trabalho, na vida social, no relacionamento, no que você for fazer no dia, de certa forma, vai ter uma baixa performance. Mas eu sempre vou bem. Olha, se você dormir melhor, você vai bem melhor do que você está indo. Se você corrigir teu sono, você vai estar em outro nível, outro patamar. Né? O humor deprimido. Então, o humor deprimido, além da ansiedade que eu cito, né, além de elas serem causas da insônia, como eu vou falar mais para frente, elas são consequências. Então, é o que gera a insônia e piora. Por exemplo, eu estou triste, eu durmo mal. Aí eu fico mais triste e eu durmo mais mal ainda. Aí é aquela bolinha de neve que acaba descendo, é um loop. Eu tô ansioso porque eu tenho alguma coisa para fazer e eu sei a importância do sono. Aí eu não durmo e essa ansiedade vira realidade, porque eu estava preocupado em não dormir e eu não dormi direito mesmo. Aí essa ansiedade de não dormir e o fato de não ter dormido me deixa pior. Aí na noite seguinte eu tô ansioso de novo, né? É a ansiedade do sono isso. É outro tipo de bola de neve. São as principais causas aí da insônia no mundo, né? Ansiedade, estresse, depressão, são os fatores que mais deixam as pessoas insones, né? Que deixam as pessoas com insônia no mundo, são esses fatores. E eu vou falar um pouquinho agora sobre recompensas imediatas de novo. Tanto na questão de compensar a ansiedade, como na questão do humor deprimido, é possível que a pessoa vá para recompensas imediatas. Ela não vai agir de acordo com os objetivos. E falando no objetivo desse canal de ajudar pessoas com a rotina para ter mais prazer, produtividade e energia, esse foi o episódio, né, tem sido o ponto mais importante dos 3 episódios até agora. Então, assim, se você quer principalmente energia, mas você vai ter mais prazer e vai conseguir ser mais produtivo em consequência disso, é importante que você entenda os conceitos desse episódio e faça mudanças no seu sono. Então é muito importante isso. Sobre as recompensas imediatas, você vai ter dormido pior, vai estar mais triste, o corpo vai pedir, por exemplo, um chocolate, né? uma questão calórica, vai pedir alguma coisa grande. Eu não estou legal. Aí o corpo vai pedir, por exemplo, um vídeo curto, que é uma coisa rápida que te dá resultado, vai pedir conteúdos sexuais, a própria masturbação, o sexo, coisas que recompensam de forma imediata, vai pedir uma bebida alcoólica, quem é usuário de droga, quem rói unha, quem se corta, o corpo vai pedir isso, porque a pessoa é acostumada com esse estímulo. A pessoa que come compulsivamente, a pessoa que compra compulsivamente também, tem alguns casos aí. Então as pessoas elas vão ir para algo que recompensa imediatamente.
Só que isso não vai resolver o problema. Em muitos casos vai trazer outro problema junto e manter o problema antigo. Então assim, resolver o sono não zera essa possibilidade de ter recompensas imediatas, mas ela diminui substancialmente. Então ela acaba diminuindo bastante. E se você conseguir regular o sono, é o primeiro passo para você conseguir ter uma vida melhor, mais energia, mais produtividade, mais prazer, conseguir ter mais vida, digamos assim.